Bom, a minha inspiração veio pelo fato de eu ser bauruense. Eu tenho 86 anos de Bauru. Vi, convivi, participei e acompanhei dezenas e dezenas de mudanças extraordinárias. Lembrando que tudo começou com o nosso comércio, que era centralizado ali na Batista de Carvalho, hoje Calçadão. Então, a gente conhecia aquele trecho ali como trecho nobre de Bauru e algumas casas comerciais nas transversais, poucas casas. Mas a Batista de Carvalho foi de uma importância extraordinária em décadas passadas, que era o charme de Bauru. Então, tudo isso que eu vi, acompanhei, participei, tomei conhecimento, achei que deveria registrar. Por quê? Porque a turma jovem não sabe de nada. Tudo que possa falar, eles estão interessados em videogame, conjunto de rock, ou conjunto sertanejo, assim, assado. A ideia era registrar isso em livro. Então, nessa longa história de Bauru, a gente tem longas vivências e um monte de coisa. Mas entre as passagens que eu tenho, tem uma que o Pelé, bicampeão mundial, veio a Bauru, porque o Santos iria jogar contra o Noroeste no próximo domingo. E, coincidentemente, o inquilino do Pelé, que tinha uma casa na 15 de novembro, quadra 3, era o Milton Luz Teixeira da Silva, que era o gerente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. E é claro que o Pelé foi lá ao banco para conversar com o inquilino dele. Foi aquele tumulto extraordinário. E aí o Silvio Francisco Ferraz Costa, que tinha jogado com o Pelé no Baquinho, disse: Pelé, nós treinamos às quartas e sextas no campo do Baque. Eu vou lá. Então ele foi, para muita honra. E o pessoal entusiasmado, o pessoal às vezes parava de fazer as coisas, parava de jogar para ver o Pelé jogando e driblando todo mundo. Aliás, só um detalhe a mais sobre o Pelé. Quando ele era garotinho, 14, 15 anos, ele jogava futebol de salão no rádio. E onde hoje é a TVT, que era pela RG8, tinha uma quadra de futebol de salão. E muitos jogos foram realizados lá. Este relator aqui participou de jogos contra o Pelé do rádio e ele passou bola no meio das pernas de todo mundo. O pessoal nem achava o Pelé para fazer falta. Bom, moral da história. Ele foi treinar no BAC, deu um show danado. Na quarta e na sexta, ele disse: olha, eu vou ficar no gol e vocês vão chutar no meio da grande área. Quem fizer um gol vai ganhar Guaraná Caçula. Na quarta e na sexta, todo mundo chutou e ninguém fez gol nele. E aí ele foi cobrado para comprar o Guaraná Caçula, que era um caçulinha, um Guaraná de 200 ml de líquido. E ele se negou a comprar e foi chamado de pão duro e pediu para que todo mundo fosse tomar água em casa. Chega o domingo, estádio Alfredo Castilho lotadíssimo. O Davi, que era cunhado do Pelé, fez um gol para o Noroeste. Aí o Pagão, Pelé e Pepe meteram 7-1 no Noroeste. E outra passagem também emocionante, e essa daí muito mais do que o negócio do Pelé, foi o estouro das Nações Unidas em 13 de agosto de 1976. O presidente Geisel tinha vindo a Bauru. Então ele saiu daqui para ir para Jaú e passou sobre o cruzamento das Nações Unidas com a Rodrigues Alves e foi embora. Aconteceu a explosão meia hora depois. Surgiram versões e versões dizendo que seria um atentado. Mas é um atentado furado, né? Meia hora depois que passou a possível vítima lá. Isso aconteceu porque um caminhão com gasolina vazou ali perto do viaduto da Nações, viaduto da Duque de Caxias com as Nações. O líquido escorreu pela tubulação e, por algum motivo que não se sabe até hoje, um fósforo ou um toco de cigarro incendiou aquilo lá e gerou uma explosão gigantesca que assustou. Aliás, nas Nações Unidas antigamente só tinha residência, não tinha casas comerciais. E aí deu essa explosão, foi um tumulto danado, a imprensa toda correu para lá. Eu era gerente da Tilibra e era correspondente do Jornal Estado de São Paulo. Por sinal, foram 10 anos nessa atividade. Também corri para lá, fiz todas as anotações, muito nervoso, todo mundo estressado. E tinha um posto telefônico ao lado do Automóvel Clube, ali na Praça Rui Barbosa, e eu peguei todas as minhas anotações, fui para lá, pedi uma ligação para o jornal, e tremia tanto que estava até difícil de ler o papel que eu tinha feito as anotações, mais os complementos verbais, né? No dia seguinte, o jornal deu um quarto de página para noticiar essa explosão. Esses são 2 fatos, mas tem outros acumulados aí na história, mas eu considero esses os 2 top ali. Esses 2 ficam em primeiro lugar, os outros virão depois. E eu contei com a ajuda do glorioso João Jabur,
famoso João Jabbour, bom amigo, e primeiro eu falei com ele, ó, Jabbour, eu tenho a ideia de publicar uma série de textos aí, 3.200, 3.400 caracteres, eu vou perguntar se você vai aceitar, porque é um pouco grande. Ele concordou, falou, manda o primeiro aqui para eu ver. Mandei, falei, pode dar sequência. E aí, então, para judiar de mim, ele publicava espaçadamente. Eu mandava um texto hoje, levava 40, 45 dias para sair o segundo, e aí já vem outro adendo. A Lucy Carnes, que era do Jornal da Cidade, ajudou a fazer o livro junto com a Carminha Fortuna. Tiveram a ideia de fazer a junção de todos esses fatos, assim, assim, assado, e queriam marcar uma tarde de autógrafos. Eu recusei porque falei, puxa vida, um livro desse, que só vai interessar essa faixa etária acima de 60 anos, não vai ter gente jovem lá para isso e mais aquilo, né? Então eu prefiro fazer uma outra divulgação, não tenho intenção de obter renda, paguei a edição do livro, e para entregar em bibliotecas, biblioteca pública, biblioteca de escola, enfim, deixa lá como um arquivo, mandei para a Câmara Municipal. Se alguém tiver tempo, tiver paciência de ler, aliás, um detalhe, também sugeri que fosse feita letras grandes, para que a turma mais idosa soubesse assim, pô, eu não vou pegar aquele livro com letra de bula de remédio. E por aí a coisa foi correndo, estou sabendo que a coisa vai indo bem, amigos ou desconhecidos. Eu comprei o livro, li o livro, mas achei que você poderia discorrer mais sobre os assuntos. Aí eu explico, escuta, eu procurei falar de uma forma sintética para abordar uma série de assuntos, porque se eu pego um assunto e dou 7, 8 páginas para ele, outro assunto, o cara vai desistir, a história é muito longa. Então eu procurei ser o mais sintético, o mais objetivo possível. Não, mas olha, é interessante saber, porque você viveu, conheceu tudo isso, e a gente que não é daqui, ou fui, mas não tomava conhecimento. Então isso foi se desenvolvendo dessa maneira. De vez em quando eu telefono para Jalovi para saber, e Empório Cultural, não, vai vendendo bem. O bem é 1 por semana, 2 por semana. E eu fico profundamente honrado. Eu não esperava isso daí, que pessoas telefonassem para comentar, mas que interessante. Até falei para o meu filho, enfim, ele está tendo um retorno, vamos dizer, intelectual, não financeiro, espetacular, que era o meu objetivo, levar o conhecimento de um veteraníssimo na cidade, do que é o que não é. Esse livro está disponível graças à ajuda do Nilo Gereta Jalovi Altos, que disse assim, olha, manda o livro aqui que vai vender para ter certeza. E eu não tenho, claro, tenho objetivo de venda, mas nada recordista. Então o Nilo gentilmente colocou na Jalovi Altos, tem na Jalovi Centro, tem no Empório Cultural no Bolo Shopping, no Shopping Boulevard, e o Empório Cultural na Getúlio Vargas. O preço, aliás, é bastante acessível. Então, para quem quiser conhecer a história de Bauru de um passado recente, ou aquelas coisas que quem chegou há pouco tempo não sabia como é que era, como é que é, ele pode comprar o livro para ele ficar inteirado, ou pode consultar outros moradores antigos, como eu também, que muitos deles têm muita coisa na cabeça.